Fala pessoal, Isaac aqui. Como o último vídeo foi focado no Rei Bruxo, eu decidi fazer esse a seguir pra gente concluir o assunto. O resumo da questão é o seguinte: durante os eventos do Retorno do Rei, ouvimos Gandalf dizer isso. Sauron has yet to reveal his deadliest servant. The one they say no living man can kill. Mas isso é verdade? Também acontece nos livros desse jeito? Sim, é da mesma maneira nos livros. Entretanto, como mencionado no vídeo anterior, o contexto é diferente. Essa profecia foi realizada por um elfo chamado Glorfindel, que já havia morrido durante a Primeira Era, sido ressuscitado pelos Valar e recebido uma significativa melhora em seus poderes. O próprio professor Tolkien diz que Glorfindel, a essa altura, já havia transcedido de tal modo que não era mais um elfo comum. Era algo, em suas palavras, diferente. Dito isso, Glorfindel se encontrou com o Rei Bruxo no campo de batalha cerca de 1000 anos antes dos eventos do filme. Na ocasião, o Rei Bruxo acabou fugindo. O então Rei de Gondor tentou o perseguir, mas Glorfindel disse o seguinte: "Não o persiga, pois o Rei Feiticeiro não morrerá pelas mãos de nenhum homem vivo." Mas isso significa então que somente mulheres, como é o caso de Éowyn, poderiam derrotá-lo? Vamos investigar isso neste vídeo. Bem no final do vídeo anterior eu já havia adiantado que alguns interpretam essa profecia de Glorfindel de modo meio equivocado. Isso porque o que houve foi o seguinte: quando Glorfindel viu o Rei Bruxo fugir do campo de batalha, o que aconteceu foi que ele teve um lampejo de uma visão do futuro, uma premonição de como o Rei Feiticeiro seria derrotado, e nada mais fez do que descrevê-la aos que estavam presentes. Glorfindel falou que nenhum homem mortal iria derrotar o Rei Bruxo porque o Rei de Gondor, um homem mortal, era quem pretendia persegui-lo. Se fosse um elfo tentando perseguir o Rei Bruxo, Glorfindel teria dito que o Senhor dos Nazgûl não cairia pelas mãos de nenhum elfo ou elfa. Porque assim, a queda do Rei Bruxo contou com dois fatores essenciais: a adaga especial de Merry e a bravura de Éowyn. Para ninguém achar que eu estou desmerecendo os atos de Éowyn, eu vou começar por ela. Dentre os personagens do universo Tolkien, Éowyn é uma das que mais me inspira pessoalmente. Afinal, mesmo no universo em que havia poderes inimagináveis, semideuses, ela do seu lugar de simples mortal jamais se acovardou. É bom a gente lembrar que Éowyn era uma humana que não era sequer, digamos, especial, já que ela não era uma das mulheres descendentes de Númenor, que eram mais altas e mais fortes. Ela era uma mulher comum, mas nada disso a impediu de olhar o Rei Bruxo nos olhos e não sair correndo gritando, como a maioria faria. Homens e mulheres inclusos aqui. Eu vou elencar rapidamente 3 pontos que tornam Éowyn tão admirável. Primeiro, a disposição de lutar. Não sei se vocês lembram, mas o Rei Théoden lamenta que uma grande parcela dos Cavaleiros de Rohan não atendeu o chamado para auxiliar Gondor. Ou seja, muitos cavaleiros fortes e experientes se acovardaram dessa missão de morte quase certa. Já Éowyn foi na direção completamente contrária. Ela se disfarçou de um cavaleiro homem não para fugir, mas para se juntar à batalha. Afinal, no contexto social que ela vivia, uma mulher ir à guerra era considerado loucura. Segundo ponto, a sua devoção inabalável pela família. Quando o seu tio, o Rei Théoden, foi ferido em batalha, Éowyn demonstrou estar disposta a sacrificar sua própria vida para tentar garantir a segurança dele. I will kill you if you touch him. No meu modo de pensar, o sacrifício é o maior grau de virtude que alguém pode realizar por aqueles a quem ama, colocando-os acima de si mesmo. E o terceiro e último ponto é a superação de Éowyn do desespero. Olhem essa cena. Imagine que fosse você no lugar dela. Mas, como dizem por aí, a pessoa corajosa não é aquela que não sente medo, mas aquela que sente medo e mesmo assim não se acovarda. Enfrentar um oponente um pouco mais poderoso do que a gente já é difícil de se imaginar. Agora imaginem o Rei Bruxo, que possuía uma espécie de aura aterrorizante que fazia os outros se sentirem da forma que vocês estão vendo na tela com a simples presença. Mesmo assim, Éowyn olhou nos olhos e o encarou até o fim. Mas, agora que já vimos o quão admirável Éowyn é, nada disso altera o fato que o Rei Bruxo simplesmente não poderia ser morto por uma arma comum. Isso acontecia em razão de um feitiço que o conectava diretamente a Sauron, e por isso nenhuma lâmina poderia feri-lo. Quer dizer, quase nenhuma. Agora é que entraremos no ponto fundamental, a adaga de Merry. A adaga de Merry desempenhou um papel crucial na morte do Rei Bruxo.
pois embora Merry fosse pequeno e de aparência frágil, ele portava uma arma extremamente peculiar. A adaga de Merry era uma lâmina antiga e especial, feita de aço ocidental e forjada pelos homens de Arnor no passado. Essas adagas foram feitas especificamente para combater os espectros do Anel, e tinham um encantamento nelas. E como essa adaga tão especial foi parar nas mãos de Merry, você pode estar imaginando? O Rei Bruxo sequer sabia da existência dessas armas? Sim, o Rei Bruxo sabia da existência dessas adagas. Inclusive, foi ele mesmo quem as escondeu em algumas ruínas de catacumbas e colocou uma poderosa criatura tumular para tomar conta delas. Acontece que é aí que entra uma figura chamada Tom Bombadil. Para quem não sabe ou não se lembra, Bombadil é um ser de poder imenso e muito misterioso. Para a gente ter noção, nem mesmo os efeitos de um anel de Sauron tinham poder sobre ele. Ele pegou um anel de Frodo, jogou para cima, colocou no dedo e finalmente o devolveu, sem sequer ficar tentado. Ele inclusive colocou um anel no próprio dedo e nem invisível ele ficou. Se você quiser saber mais sobre ele, procura aqui no canal que eu tenho 2 vídeos focados nele. Mas voltemos aos hobbits. Após deixar o condado, os 4 hobbits Frodo, Sam, Merry e Pippin acabam esbarrando em Tom Bombadil. Após recuperarem suas forças e jantarem na casa de Bombadil, eles partem novamente. Porém, eles acabam se perdendo e acabam indo parar justamente numa dessas catacumbas que eu havia mencionado. Porém, o guardião dessas catacumbas, uma criatura tumular, derrotou os hobbits facilmente, no estalar de dedos, e os colocou no encantamento do sono. Porém, Frodo acabou acordando e cortou uma das mãos da criatura tumular. A criatura tumular, como é de se imaginar, não gostou muito, ficou completamente pistola e partiu para cima de Frodo. Mas neste momento, Frodo recita um poema de invocação que Bombadil havia lhe ensinado. As paredes das cavernas então tremeram e Bombadil surgiu instantaneamente. Ele então realiza uma espécie de exorcismo na criatura tumular que foge apavorada. Bombadil então pega 4 dessas adagas especiais e as presenteia aos 4 hobbits. Aspas para a Sociedade do Anel. Para cada um dos hobbits escolheu um punhal, longo, em forma de folha e afiado, de um artesanato maravilhoso, trabalhado com formas de serpentes vermelhas e douradas. Os punhais brilharam quando foram retirados das bainhas pretas. Eram forjados em algum tipo estranho de metal, leve e resistente, e adornado com muitas pedras que faiscavam. Seja por alguma virtude das bainhas, seja pelo encantamento do túmulo, as lâminas, sem ferrugem, afiadas, reluzentes ao sol, pareciam não ter sido alteradas pelo tempo. Facas velhas são longas o bastante para serem usadas como espadas pelos hobbits. Em Contos Inacabados, o professor explica que é justamente por causa dessas adagas que o Rei Bruxo foge daquele encontro em que ele espeta Frodo com uma lâmina Morgul, e Aragorn chega com uma tocha, lembram? Aspas novamente. Sobretudo porque o tímido e aterrorizado portador do anel resistiu a ele, ousou atacá-lo com uma lâmina encantada, feita por seus inimigos há muito tempo justamente para destruí-lo. Por pouco, o golpe desferido não o atingiu. Além disso, como ele obteve tal arma, protegida nas catacumbas de Cardolan, deve ser ele, portanto, poderoso o suficiente para sobrepujar uma criatura tumular. Agora, vamos até a batalha entre o Rei Bruxo e Elwyn nos campos de Pelennor, na batalha por Minas Tirith. Após Elwyn cortar a cabeça da montaria do Rei Bruxo, ele respondeu desferindo um poderoso golpe com uma massa, que quebrou tanto o escudo quanto o próprio braço dela. Enquanto ele se preparava para finalizá-la no chão, Merry o acertou com a adaga encantada, o que quebrou momentaneamente a conexão entre o Rei Bruxo e Sauron. Neste momento, Elwyn bravamente aproveita a oportunidade e finaliza o Rei Bruxo. Então, a conclusão do vídeo é que o fato de ser mulher ou homem, elfo ou hobbit não faria diferença. O que fez toda a diferença foram 2 coisas, a adaga encantada e a coragem de Elwyn. O que não deixa nenhuma dúvida quanto a isso é uma citação do livro O Retorno do Rei. Conforme ele se aproximava, preparando para desferir o golpe final, Merry se esgueirou atrás dele e apunhalou a parte de trás do joelho do Rei Bruxo com sua espada. Nesse instante, Elwyn aproveitou a oportunidade e enfiou a espada na cabeça dele, finalmente o matando. Aspas novamente para o Retorno do Rei. Procurou então Merry a espada que deixara cair, pois no momento em que golpeava o inimigo, sentiu o braço adormecer e agora só conseguia usar o esquerdo. E ora, vejam só, lá estava sua espada, mas a lâmina fumegava como um ramo seco que foi jogado no fogo. Enquanto assistia, Merry viu a espada se torcendo e encolhendo, até se consumir. Assim,
desapareceu as espadas das colinas dos túmulos, trabalho do oponente. Mas feliz teria ficado se soubesse o destino dela, aquele que a forjou lentamente, há muito tempo no Reino do Norte, quando os Dúnedain eram jovens e o maior de seus inimigos era o terror do reino de Angmar e de seu rei feiticeiro. Nenhuma outra lâmina, nem que mãos mais poderosas a tivessem brandido, teria causado naquele inimigo um ferimento tão terrível, abrindo a carne morta-viva, quebrando o encanto que prendia seus tendões invisíveis à sua vontade. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.